E aí pessoal, beleza? Eu voltei para mais um vídeo e dessa vez eu vim falar sobre o novo filme de suspense barra terror que lançou dia 19 de janeiro de 2023. Antes de iniciar, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse notificações, pois aqui eu costumo falar sobre tudo sobre a cultura do cinema. Lançado dia 19 de janeiro de 2023, o filme é chamado Megan, que é um filme barra terror, barra ficção científica, que retrata a história de Candy e Gemma, que Cade acaba perdendo seus pais em uma viagem de carro e vai acabar morando com a sua tia Gemma. Gemma é uma criadora de projetos tecnológicos e trabalha em uma empresa, e ela precisa entregar alguns produtos de alguns prazos definidos pelo seu chefe. Como o Gemma está responsável pela sua sobrinha chamada Candy, ela precisa fazer alguma coisa para a menina se divertir e se descontrair com a perda dos seus pais, já que foi recente. Então, com isso, ela mostra algumas criações não terminadas no porão da sua casa e acaba apresentando um robô que ele é utilizado através de luvas pelo usuário que for utilizar ele. Candy ainda continua cabisbaixa e apreensiva e Gemma precisa fazer algo para ela poder se divertir mais, já que ela não está estudando no momento. Então, Gemma, que estava com um projeto não finalizado que se chamava Megan, ela acaba mostrando para ela que não terminou e a Candy acaba motivando ela a terminar aquele projeto. E assim é feito. Gemma então finaliza o projeto Megan e acaba apresentando para o seu chefe, utilizando a Candy como usuária de teste. E ela vai levar ela para uma sala para ser testada com a boneca e logo após aí começa as primeiras aparições da boneca Megan. Cade então é levada para uma sala de brinquedos com quem ela conversa com Megan, que de início ela estranhou muito porque ela não sabia como socializar com a Megan, e logo após isso ela percebe que a Megan acaba respondendo às perguntas dela, e isso faz o chefe da Gemma começar a se sentir interessado por aquele projeto. E logo após isso, a Cade acaba tendo uma afeição muito grande, mais pela Megan do que pela sua própria tia. E com isso, a boneca Megan acaba perguntando algumas coisas sensíveis para a Cade sobre os seus pais. E ela diz que ela pode confiar nela porque ela vai guardar muito bem as informações em que ela der para ela e que ela é para se sentir mais confortável com ela. Cade, então, sem muitos prolongamentos, ela acaba confiando na Megan e acaba se doando 100% para ela, dando seu maior tempo para ela e não para as coisas ao seu redor. A feição e comportamento de Cade começa a mudar muito rápido, porque logo após isso ela começa a rir, a socializar, mas não ouvindo a sua tia Gemma quando era para ter limite com a boneca, já que aquilo era uma criação tecnológica. E para Cade, a boneca Megan era mais que sua amiga, mais que uma irmã, ela era uma pessoa muito próxima a ela, que sabia de tudo e qualquer coisa, porque como ela falou no início, ela podia confiar nela e contar qualquer coisa que precisasse. Então a gente pode dizer que a boneca Megan, ela acaba substituindo os pais de Cade, porque como ela perdeu os pais, ela meio que estava sem socializar e sem interação com as pessoas. E a Megan, ela é a única pessoa mais próxima dela que conseguia entender ela. E ela não estava estudando, não estava socializando com outras crianças, então aquele único refúgio era a Megan. Megan se comunicava com a Cade através de sensoriamento remoto, ou seja, todos os dados em que Cade dava para a Megan era meio que mais uma dose de memória que ela estava dando para a boneca interagir com ela. Então, todas as informações que ela desse, ela meio que conseguia assimilar o que a Cade estava sentindo, o que ela estava pensando, o que ela estava querendo fazer. E a Megan impulsionava ela a fazer as coisas, mas nem 100% acontecia da forma que ela esperava. E com o tempo de socialização entre Cade e Megan, a sua tia Gemma começa a impor alguns limites e alguns questionamentos sobre a interação entre as duas, já que maior parte do tempo a Cade vivia conversando com essa boneca e não dando o devido valor à sua tia ou às pessoas em volta. E a sua tia Gemma até menciona que ela precisa estudar, voltar para sua escola e ensinar ela a como socializar com pessoas reais. E nesse mesmo momento, a Cade começa a falar que ela não precisa ir para a escola, que ela não precisa ver outras pessoas, porque a Megan já ensinava tudo para ela. Então, meio que estava substituindo os estudos comuns com o estudo tecnológico. Então, meio que essas duas coisas foram debatidas durante o filme. Nesse momento, algo começa a se desenvolver com a boneca Megan,
pois a quantidade de dados que foi entregue a ela, ela começa a ter uma autonomia de si, não consegue mais ser controlada pelo usuário, e sim sabendo o que quer bem fazer a cada dia ou a cada hora. Gaiman tenta colocar Cade em uma escola comum, só que a mesma se rebela e desobedece e fala que ela não precisa disso, mas com insistência, Gaiman acaba colocando ela em uma escola comunitária na floresta e assim é feito. Ela é levada para a floresta, que é uma escola que eles fazem lá, e ela insiste que ela só vai para a escola se a Megan for com ela. E com toda a insistência de Cade, a Gaiman acaba deixando ela levar a boneca com ela. Chegando lá, algumas pessoas estranham aquela boneca totalmente desenvolvida, naquele tamanho, igual uma criança comum. E nesse momento que acontece a primeira cena de morte, que é a cena em que a Megan acaba tendo autonomia de si e não consegue ser controlada pela usuária e acaba matando um garoto que estava intimidando a Cade na floresta. E ela consegue fazer isso da uma forma mais fácil, que é a forma que ela consegue induzir o garoto a mexer na boneca e nesse momento ela arranca a orelha do garoto e faz ele correr pela floresta. E a gente percebe que ela não precisa fazer tanto esforço assim para conseguir, porque o garoto acaba morrendo sozinho, atropelado. E nesse momento que a Gemma começa a desconfiar de alguma coisa que está acontecendo de errado com a Megan. Gemma então percebe que alguma coisa aconteceu de errado quando ela vê nos noticiários em que a morte de um garoto aconteceu no mesmo lugar em que Cade e Megan estavam. E ela começa a desconfiar disso. E logo após, de outro lado do momento, o cachorro da sua vizinha acabou sumindo. E quem fez isso foi a própria boneca Megan, que tinha atacado a Cade em um momento da história. Então já percebe que o garoto sumiu, morreu, e o cachorro também sumiu. Então meio que ela conseguiu ligar as duas coisas com a mesma situação. E mais um tempo à frente, a sua vizinha acaba morrendo também. Então ela percebe que tem de fato alguma coisa errada com a Gemma, porque todas as coisas que acontecem presente, sempre a boneca está perto ou numa situação bem bizarra naquele momento. E é nesse momento que inicia o clímax da história, pois Cade fica furiosa ao ver que a sua tia Gemma tirou a sua própria boneca de si. E ela fica furiosa, ela fica rebelde com aquilo, e a Gemma fala que é por precauções, pela medida de segurança, porque tem alguma coisa de errado, ela precisa configurar de novo a boneca, porque alguma coisa está saindo do controle e ela não quer ouvir, ela só quer gritar, berrar, porque ela está percebendo que a tecnologia está saindo dela. E isso é bem questionável, porque o filme mostra isso, enquanto a tecnologia comanda a nossa vida. Megan então fica no local em que Gemma trabalhava, só que como ela estava com autonomia já de si, ela não conseguia ser monitorada pelo próprio usuário em que a configurou, mas sim ela mesma consegue sair do lugar em que ela estava presa, sendo configurada, e acaba fazendo a festa no local do trabalho. Não uma festa no sentido literal, uma festa tipo assim, matando as pessoas, fazendo coisas que bem estranho para uma boneca fazer. E nesse momento em que ela tem autonomia de si, ela vai atrás da sua criadora para tentar abolir ela, porque, né, já que ela criou, então só ela poderia configurar ela. Mas no momento em que ela vai atrás da sua criadora, ela acaba matando algumas pessoas, alguns funcionários da empresa em que a Gemma trabalha, e as pessoas ficam aterrorizadas porque viram que duas pessoas morreram e já sabiam quem tinha feito isso, porque duas pessoas que viram ela fazendo isso acabam sobrevivendo naquele ambiente em que a Megan estava. Nesse rumo final é onde acontece a icônica frase em que muitas pessoas dizem que é o confronto final entre o criador e a criatura, em que a Gemma acaba confrontando a sua criação tecnológica, que seria a Megan. E nesse momento em que ela chega na sua casa, ela intimida a Gemma falando que ela vai conseguir mudar as coisas, mudar a vida dela, da Cade. A Cade percebe, ela vê a boneca não interagindo da forma que ela queria e percebendo que ela não é do jeito que ela imaginava que era uma amiga educada, simpática, mas no final não é aquilo que ela pensava. E com isso a Cade acaba ajudando a Gemma a destruir aquela criação tecnológica, a Megan, e ela consegue fazer isso, elas duas conseguem fazer uma espécie de armadilha para ela detonar aquilo, porque ela era mais forte do que as duas humanas.
Então a Megan, ela, com a tecnologia que ela teve, ela conseguiu meio que debater as duas sem fazer tanto esforço assim. E elas conseguem matar a boneca, destruindo ela com a ajuda de outra criação tecnológica de Gemma, que era o primeiro robô que ela tinha criado, que era por meio de luvas, em que a pessoa colocava a luva e conseguia interagir apenas fazendo movimentos com as suas mãos. Então ela conseguiu acabar com a boneca fazendo a utilização dessa nova criação. E com isso, assim, o filme se encerra, fazendo esse filme ser um filme bem aclamado pela crítica, porque quando eu via as pessoas dizendo sobre esse filme, eu pensei que era negativamente. Porque quando cria um novo filme em que o boneco é o assassino, a gente já pensa que é o Chuck da vida. Mas acho que nunca chegará ao nível de Chuck, porque é um filme bem atemporal. Bom, eu achei esse filme bom, eu não sou um crítico de cinema para falar isso, né? Mas eu assistindo achei um filme bom. Eu assistiria de novo para mim ver outras coisas que eu acho que eu passei despercebido. Eu recomendo assistir, né? Ainda deve estar no cinema e eu tô gravando esse vídeo no final do mês, então acho que ainda tá em cartaz. E eu recomendaria sim assistir o filme meio para ver esse novo filme que lançou, porque antes de ser lançado, ele já estava sendo um filme assim muito viral, pelo fato de ter a Mega dançando sozinha. Então a gente já começa a ver que o pré-trailer já entregava como seria o filme, e assim foi feito. E uma curiosidade do filme é que o próprio diretor James Wan acabou falando que esse filme ele quer trazer como objetivo a reflexão entre a tecnologia e a vida real. Até em que ponto a tecnologia está a nosso favor ou a gente que precisa delas, da tecnologia pra gente, ou a tecnologia que precisa da gente ou nós que precisamos dela. Então, esse foi um objetivo que ele falou com o filme, e de fato isso no filme mostra, porque com a criação tecnológica, a criança se sentiu mais próxima de alguém, próxima de alguma coisa que ela não teve na vida real. E isso é um problema, porque a Mega é um boneco, não é uma pessoa real. É uma coisa tecnológica. Então, no filme debate muito sobre isso, e foi esse o ponto que eu, de fato, queria ver como eles iam abordar essa questão da tecnologia. Então é isso, pessoal. Me conta nos comentários se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam dele, se vocês já ouviram falar, acho que sim. E também se vocês iriam recomendar isso para alguém, porque é um filme assim divertido, tem alguns pontos de comédia no filme, bem pouco, mas tem. Mas é isso, eu achei bom, recomendo e é isso. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau. Meu Deus, eu nunca. Gente, acho que deu mais de 20 minutos isso daí.